Todos os meus amigos, que eram só grupo de futebol, em 3 meses tornaram-se delinquentes de matar. E começaram a matar pessoas. Quando a minha irmã vai ter comigo em casa, diz: não foi você que saiu de casa. Deus te tirou lá de casa. Eu fiquei triste quando saíste, mas só mais tarde eu percebi que foi Deus quem te arrancou da minha casa, porque Deus já havia previsto que os teus amigos se tornariam delinquentes. E Deus te livrou para te apresentar amigos de oração. Quem luta muito contra altares é porque não teve tempo de fortificar o seu altar. Porque quando o teu altar não tem fogo, você não pode mandar fogo. Porque você nunca vai se tornar forte no público sem ser forte no secreto. A pessoa que te ajudou pensa que é digna do que te aconteceu. Ela é proprietária do que está acontecendo contigo. Eu sou autor do que está a acontecer. É isso aí. Quem destrói o altar da família se torna alvo da família. As lutas aumentam, os problemas pioram, ataques... Bem-vindos a mais um Pó de Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Hoje, não diferente, nós temos um convidado que também foi escolhido a dedo por Deus. Ele que é um homem bastante influente e tem me influenciado muito. É um homem que eu considero autêntico, sim, autêntico, porque Deus nos fez único. Clame a mim e responder-te-ei. Você que ainda não conhece o teu propósito, quem você é, pergunte a Deus. Se achegue a Deus. Beijinhos nos vossos corações, nos 4 cantos do mundo. E muito obrigada pelas vossas mensagens, carinhos, pelas vossas intercessões, porque sim, o Pó de Fé precisa das vossas intercessões. E sem se esquecer, subscreva o nosso canal, curta a nossa página e partilhe. Partilhe o máximo, porque a tua partilha está a salvar vidas. Muitos de vocês assistem os vídeos e não colocam like, e não subscrevam. Então ajudem-nos a crescer, façam-nos crescer, façam com que o YouTube entregue os nossos conteúdos a mais pessoas. E sem mais demora, eu vou passar para este grande homem de Deus, apóstolo João Mussumba. Ele que é pastor, ou ex-apóstolo, presidente do Ministério Internacional da Liberdade, pregador do Evangelho há 20 anos, líder da Conferência Nacional de Oração, líder, juntamente com sua esposa, do projeto Avivando Casais. É um homem de impacto, é um homem que carrega a palavra de Deus, é um homem que ensina. A paz do Senhor, apóstolo João Mussumba. Paz e graça, diaconesa Edna, serva de Deus, e obrigado pelo convite. Já agradecer, como disse na nossa conversa no privado, para nós estar aqui, na verdade não é um convite, é uma convocação do reino, e obrigado por essa convocação. Amém. Porque o Espírito Santo manda e, como sempre, nós só obedecemos. E o apóstolo só obedeceu à convocação. Mas você que está aí também pode vir para aqui. Envie sua mensagem. Serva Edna e a produção vai analisar, vai apresentar a Deus, que é a nossa regi, para que também venha estar conosco para contar o teu testemunho. Porque Deus disse que todos nós temos uma história para contar. Todos nós temos um testemunho. E eu sei que você que está aí não é diferente. E hoje, o nosso apóstolo veio partilhar conosco a sua história, o seu testemunho. Será que ele já nasceu apóstolo? Será que ele já nasceu esse homem de impacto? Será que ele já nasceu carregando a palavra? Será que nesta caminhada ele nunca quis desistir? Quem é o apóstolo João Mussumba?
Quem é o apóstolo João Mussumba? Como é que tudo começa? Boa pergunta, mas não é fácil de responder, porque primeiro eu queria realçar algo à serva de Deus. Sim. Este é, na verdade, o primeiro programa que eu aceito Uau. gravar desde que eu comecei me conheço como servo de Deus. Oh, glória. E Glória a Deus. algumas pessoas não creram que eu estaria aqui hoje. Disseram, não era, como assim um apóstolo vai sair para um programa? Meu Deus. E antes de responder essa pergunta, é importante que eu diga isso primeiro, né, com toda a humildade do coração. Sim, sim. Na verdade, esse ano nós fizemos 21 anos pregando a palavra de Deus. E nesses 21 anos Deus nunca me deu a permissão de sair Jesus. e atender um convite em qualquer programa. Seja televisivo, seja um podcast que existe na nossa praça, sejam programas que existam em outros lugares. Em todo esse tempo, Deus me disse, ainda não é tempo de você sair. Jesus. Não é que não haja palavra, não haja conhecimento, não haja vontade de partilhar o que Deus tem falado conosco, mas Deus disse que ainda não era tempo de sair. Mas quando recebemos a convocação do Pó de Fé, sentimos a convicção do Espírito Amém. que nós tínhamos de estar aqui, e é a nossa primeira aparição em programas do gênero. Glória a Deus. E eu sinto-me feliz porque tão logo eu cheguei, eu senti uma leveza Amém. e senti que o Espírito é o mesmo. É o mesmo. Sem esforço, sem nada, há uma convicção no meu espírito sobre estarmos aqui hoje. Na verdade, respondendo à pergunta agora, Diaconisa, Amém. o meu nome completo, para quem não sabe, é Job Mussumba Sakaya. Ok. A maior parte não sabem que o meu sobrenome é Sakaya. Sim, nem eu sabia. Então, em primeira mão, né? Meu sobrenome é Sakaya. Mussumba é o nome do meio. Ok. É o nome do meio. E quem é? Na verdade, o apóstolo é, como diz São Paulo, um servo de Jesus Cristo, chamado e separado para o Evangelho de Deus. É dessa forma que eu gosto de me identificar, servo de Deus, escravo de Jesus Cristo. Estamos prontos para tudo o que Ele nos mandar É fazer, verdade. salvo com toda a convicção da palavra, salvo pela graça. Não temos dúvida que se Jesus voltar hoje, nós estaremos com Ele. E esse servo também é pai, né, de 4 filhos. Tem uma linda esposa maravilhosa que já esteve aqui, a profetisa Daniela. Verdade. E nós somos isso, somos servo. Estamos aqui e não teria nenhuma definição melhor do que esta. E algumas vezes eu tenho dito para alguns lugares onde convidam para pregar, quando pedem muito a minha biografia, e está ali o nosso diácono que faz a nossa agenda. Sim. De quase todas as atividades, eu prefiro que me apresentem como servo de Deus, esquecendo todas as qualificações humanas, porque eu não posso me apresentar como qualificado ou segundo as minhas qualificações numa missão que eu fui pela graça. Se o que me levou lá é a graça,
Então as pessoas não querem saber se eu estudei o quê, sou formado em quê. Elas querem ver Deus através de mim. Então, quando nós levamos mais habilidades humanas do que a graça de Deus, nós começamos a impressionar mais por aquilo que fizemos e não por aquilo que Deus fez em nós. Ai, 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 ai. Então, somos um servo. Yes, glória a Um Deus. servo. Um É servo. verdade. Somos um servo. Isso é muito profundo. Eu digo sempre, escolhido a dedo por Deus. E hoje aqui está a acontecer assim coisas muito únicas. O Apóstolo é o primeiro podcast que aceita. E aqui praticamente, dificilmente ou quase que não, o convidado não tem a primazia, né? Deus não autoriza o convidado a orar para a abertura. Uau, Ele disse, deixa ele orar. uau, Eu autorizo uau, que ele ore para abrir o programa porque tem autoridade. uau. Dê-lhe a autoridade. Alguma coisa vai acontecer, Yes, mas permita que ele ore. yes. Então, eu obedeci. Uau, E sei que Deus o escolheu a dedo. uau, Porque Deus fala, né, apóstolo? uau. Fala. Como fala? Apóstolo, como é que se torna esse grande homem com esse nome hoje espiritual de apóstolo? Amen. Como é que tudo começa? O que é que viveu? Na verdade, nós não começamos com esse nome, né? Não começamos com o título. A minha história com Deus é das mais estranhas que existem. Diaconisa, é muito estranha a minha história porque eu consigo ver Deus em cada estação da minha vida e é aquilo que nós falamos sempre. Deus sempre dá muitos sinais. Algumas vezes nós é que não conseguimos perceber. Eu comecei, primeiro, nasci numa casa onde o pai era alcoólatra, a mãe vendia pão, depois começou a vender outras carnes na rua. E pelo que eu me lembro, na infância, na pré-adolescência, o nosso pai ainda não era convertido. E ele chegava em casa em estado de embriaguez. E a minha mãe já era crente, já orava muito para que Deus convertesse o meu pai, que Deus libertasse, porque meu pai era daqueles homens quando ficasse embriagado, chegava em casa e batia todo mundo, desde a mãe até os filhos. Mas algo que eu estranhava sempre lá na infância, na adolescência, é que apesar das pancadas que meu pai dava para minha mãe, a minha mãe, após a confusão toda, já crente, ela ainda tinha motivação de fazer o jantar para o marido, Meu Deus. acordava de madrugada, orava pelo esposo, orava pelos filhos. Mas chegou uma altura que, assim como também acontece na vida de todos os crentes, chegou uma altura que ela ficou cansada. Porque uma das coisas que mais confronta os crentes é quando oram para Deus operar algo e ao invés de operar, começa a piorar. Piorar, sim. E ela viu isso a piorar, era pancada mais pancada, embriaguez, álcool em casa. Ela ficou meio que cansada, para não oro mais por esse homem, nós estávamos aí. Mas a minha irmã já me levava para a igreja. E tem graça que ao me levar para a igreja, a minha irmã sempre me colocava onde? No local onde os instrumentistas ficavam. Ok. Já ficava lá, porque eu nasci e cresci no Ministério do Ebenezer, em memória lá no reverendo Manuel Panzo. Então, quando a minha mãe cansa de orar, eu vou viver com a minha irmã que casou. Ela casa, vou viver com ela. A minha irmã era crente, o esposo também crente. E o meu cunhado era pregador na altura. E já tinha aquelas Bíblias Thompsons. Tinha os cânticos de alegria. Mas imagina um homem que tinha um temor pelas coisas de Deus que não permitia que as crianças tocassem nem na Bíblia, nem no cântico da alegria.
de tão valioso que era. Uhum. Vivi com a minha irmã provavelmente 3 a 4 anos. Mas algo dentro de mim já me puxava para o ministério. Sim. Que quando meu cunhado saísse de casa, eu pegava a Bíblia dele e eu pegava os versículos bíblicos, escrevia num caderno Uau. para ter a oportunidade de ler a Bíblia mesmo quando ele chegar. Não vou usar a Bíblia, Sim. mas vou ler no caderno. Uau. Eu pegava as canções do Cântico da Alegria, os hinários, pegava as músicas todas, colocava no caderno e eu transformava do meu caderno o meu Cântico da Alegria, porque ele não permitia que nós usássemos. Deus foi me dando vários sinais, mas eu cresci com essa paixão, porque havia um ambiente lá da palavra. E acontece que eu não tive tempo de ser ímpio. Uau. Porque tão logo eu saio dos meus pais, eu vivo com a minha irmã é crente, meu cunhado é crente, não tinhas tempo de ir fazer a tua vida, que era igreja, casa, escola, igreja, casa, escola. Mas eu tinha um grupo de amigos, essa história as pessoas não sabem também. Eu tinha um grupo de amigos, alguns se calhar que se ouvirem, ao assistirem vão lembrar, para quem está mais naquela zona do Sambizanga, Petrangol, Pedreira. Existia um grupo de amigos que era apenas um grupo de futebol, de diversão. Mas, de repente, eu ganho uma vontade, diaconisa, ganho uma vontade enorme de abandonar a casa da minha irmã, descer para o meu pai sem avisar. Ok. Do nada, eu tenho uma vontade de sair de lá e voltar para os pais. A minha irmã, quando viu o que aconteceu, eu peguei as minhas coisas sem avisar para o meu cunhado, sem avisar para minha irmã, peguei as minhas coisas e fui embora. Minha irmã ficou chateada. 3 meses depois, todos os meus amigos, que eram só grupo de futebol, em 3 meses tornaram-se delinquentes de matar. Meu Deus. E começaram a matar pessoas. Quando a minha irmã vai ter comigo em casa, diz: não foi você que saiu de casa. Deus te tirou lá de casa. Eu fiquei triste quando saíste, mas só mais tarde eu percebi que foi Deus quem te arrancou da minha casa, porque Deus já havia previsto que os teus amigos se tornariam delinquentes. E Deus te livrou para te apresentar amigos de oração. Oh, Deus. É ali onde eu conheço alguns amigos que tinham um grupo familiar e nós começamos a orar. Enquanto os meus amigos que ficaram todos delinquentes, começaram a matar, alguns começaram a roubar, eu comecei a orar. Uau. Meu Deus. Na nossa cabeça não é a vontade dele que é sair daqui, que ela está cansado, mas só não sabiam que era Deus me empurrando, me livrando de uma estação de delinquência e me aproximando para aquilo que era o meu chamado. Glória a Deus. Diaconisa, algo que eu falei na igreja recentemente. Existem fugas que não são fugas. Existem fugas que é Deus te expulsando de certos lugares por causa daquilo que Ele quer fazer contigo. Verdade. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz em Mateus capítulo 2 que Herodes procurou matar Jesus quando menino. Sim. E o anjo aparece para José e diz: fujam com o menino no Egito. Para muitos, José está a fugir. Mas para Deus, ele estava a empurrar Jesus para um lugar de esconderijo do seu propósito. Amém. Algumas vezes nós só chamamos de fuga porque nós não entendemos o propósito por detrás de alguns sentimentos de sair de alguns lugares. Verdade. Existem pessoas que saíram da nossa vida, existem lugares que nós saímos, que nós pensamos que era só nossa vontade. Sim. Não, saímos de lá porque não deu certo. Não, às vezes o dar errado era o certo que Deus queria. Deus estava a nos empurrar para o propósito, estava a nos remover do lugar que nos afastava do propósito. Moisés, quando saiu do Egito, todo mundo sabia que Moisés fugiu do faraó, mas não sabiam que Deus é quem lhe empurrou para se encontrar com ele.
É verdade. na sarça ardente. É verdade. Porque Faraó tinha um trono de idolatria para deixar para Moisés como herança dele, da idolatria e feitiçaria. E Moisés não nasceu para ser herdeiro de idolatria. Meu Deus. Então Deus lhe tira Faraó, lhe apresenta Jetro. A Bíblia diz que Jetro era um sacerdote do Deus vivo. E Jetro é quem instruía Moisés sobre as coisas espirituais. Então, às vezes, o que nós pensamos que é fuga, o que pensamos que é Deus nos mandando para um lugar de morte, é Deus nos empurrando cada vez mais para o nosso propósito. O nosso propósito. A minha irmã até hoje, ela agradece por eu ter saído de casa. Meu Deus. Porque todos eles, uns estão na esquadra até agora, estão na cadeia, uns estão perdidos até agora, e do meio de todos eles, eu fiquei para testemunhar. Então não era fuga, não era minha vontade, era Deus me empurrando para o meu propósito. Exatamente. E é daí que começou a nascer essa vontade de servir a Deus. Uau. Orar, começamos a orar. Nós ficamos mais de 5 anos vigiando com um grupo de jovens todas as sextas-feiras. Só de vigílias. E foi aí que começou a nossa história com Deus. Uau. Isso é muito profundo, apóstolo. Eu gosto do Isaías 55:8, que diz que Deus, que os pensamentos dele são melhores do que os nossos. Os passos dele são maiores do que os nossos. Yes. Tudo dele é melhor do que o nosso, do que aquilo que nós pensamos. Então, às vezes, nós pensamos que, é o que o apóstolo disse, algumas tribulações da nossa vida é o nosso fim, mas na verdade é o começo de algo maior, e eu sou prova disso. Sim. O que nós pensamos que vai nos matar, muitas vezes é o recomeço para realmente começarmos a viver. Porque muitos de nós sobrevivemos. E contando essa história, agora eu me pergunto, será que foi nesta história que veio aquele louvor? Foi a mão de Jesus. Que nos levou. Exatamente, porque aí tem a mão de Jesus. Tem apóstolo. a mão de Jesus, tem a mão de Jeová. Mas esse louvor não veio desse louvor, veio de um dos momentos mais críticos que eu vivi no ministério. Uau. Esse louvor, na verdade, veio, penso que... Porque, diaconisa, as pessoas quando olham para nós, elas têm uma percepção de que tudo em nós é muito fácil. Sim. E eu disse uma vez, e falo sempre para os filhos lá na igreja, alguns filhos estão sempre comigo. Se eu manifestasse os meus problemas do jeito que vocês me contam os vossos, vocês não teriam palavras para me consolarem. Porque na maior parte das vezes que eu vos prego muito alegre, algumas vezes eu estou a sangrar por dentro. Nos dias que eu mais fluo na graça, não são os dias que eu mais orei, são os dias que eu mais questionei. Meu Deus. Eu já subi para o altar, diaconesa, com vontade de desistir do ministério, mas estou a pregar com uma dimensão do fogo do Espírito. E quando eu falo para as pessoas, tem um problema, dizem, não, pai, não tem problema. Do jeito que pregaste hoje, você não tem problema. Mas esse é, na verdade, um dos piores, ou um dos preços mais terríveis que todo homem chamado por Deus deve pagar. Nós não temos tempo para lamentar. Nós não temos tempo para dizer, vou ainda me curar, depois vou fazer a obra. Não existe tempo para isso. E esse louvor apareceu aí. Nós estávamos em um lugar, no ministério. Imagina um lugar que você investiu, você entrou com muita expectativa e você recebe ameaças de que você tem uma semana para sair do espaço. As pessoas que prometeram que poderiam te ajudar, todos eles te viraram as costas. Diaconisa, eu aprendi até hoje que
Você não pode ser chamado por Deus e esperar viver da ajuda dos homens. Jesus. Nunca. Se foi Deus quem te chamou, você comete um grande erro, colocar tua confiança nos homens. Pessoas. Chamado de Deus não se faz com dependência aos homens. Obrigado, Espírito Santo. Diáconis, eu vi pessoas que quando tinham problemas a ligarem para mim. Pessoas que tinham situações difíceis a pedir para eu jejuar. E jejuei por elas. Orei. Muitos deles subi monte a favor deles. Mas no momento em que o ministério precisava deles, eu só ouvia de outras pessoas. Eu liguei, diaconisa, na primeira pessoa. Eu estou a ligar para pessoas que eu sempre ajudei, que eu sempre orei. Estão a atender o telemóvel. Quando descobrem que é tua voz, dizem, estão sempre ocupados. Estamos ocupados, já te ligo. Ei, Jesus. Pessoas que você orou, os projetos começaram a dar certo. É isso. Desde aquele dia, eu comecei a compreender, eu nunca mais faço o ministério, a obra, esperando recompensa dos homens. Verdade, Pai. Nunca, nunca na minha vida. Verdade, Pai. Nunca. E nessa fase, eu não acreditei que as pessoas bloquearam meu número. Bloquearam. Algumas pessoas bloquearam o número, outras não atendiam, outras, quando atendiam, descobriam logo que a sua voz, diziam que estavam sempre ocupadas. E o mais engraçado que nós temos de lidar com ele é que depois dessa estação passar, essas pessoas voltam. E há um sentimento humano que tenta se elevar no teu coração, se vinga da pessoa. Sim, sim, sim. Também não dá confiança. É verdade. Dá Também resposta. não fala. É. Mas há algo que não nos permite pagar pela mesma moeda a natureza de Cristo que nós É carregamos. verdade. Eu tive que aprender com Deus. Jesus me ensinou. Jesus sabia que Judas roubava dinheiro da oferta, mas nunca lhe tirou como tesoureiro. João capítulo 12. O que Jesus estava a nos ensinar? Quando eu te chamei consciente das tuas fragilidades. Não te chamei para ser perfeito, te chamei para te aperfeiçoar. Os teus erros não te desqualificam do chamado que te dei. Jesus. Então, se Jesus não está a descartar Judas, quem sou eu para descartar as pessoas que erraram contra mim? É duro É. olhar para a mesma cara que não te atendeu, que não te respondeu, e algumas tinham como te ajudar, Sim. mas não te atenderam. E é isso que eu tento sempre falar para pastores, falar para profetas, para evangelistas, para apóstolos, líderes de igreja, não só líderes de igreja, irmãos da igreja, líderes de instituições, de projetos. Nunca faça a obra de Deus esperando a recompensa dos homens. Você vai ajudar pessoas que não vão te ajudar. Você vai orar por pessoas que vão depois falar mal de ti. Você vai abençoar pessoas que vão se revoltar para tentar dividir até o teu ministério. Mas nós devemos nos comportar como Jesus. Jesus sabia que Pedro lhe negou. O homem que ele estava a preparar para lhe substituir, lhe negou. Mas Jesus não lhe desqualificou da sucessão. Mesmo negando Jesus, Jesus disse, o lugar ainda está aqui. O ministério é o lugar de maior ingratidão. É verdade.
E quem não consegue vencer o teste da ingratidão não está pronto para o ministério. Eu tenho dito, chamada não é para mimosos. Essa coisa de te falaram mal, quer desistir, te caluniaram, quer parar de falar, sujaram teu nome, quer desaparecer. Não. Ministério é para gente agressiva. É verdade. Porque Deus, parece que Ele faz de propósito para testar o nosso caráter. A pessoa que te falou mal, que te sujou, Deus ainda vai te entregar uma palavra para lhe entregar no dia seguinte. É isso aí, Pai. É E isso você aí. tem que ter o coração de Cristo para entender, não é sobre mim, não é sobre nós. Quando nós vamos que a Bíblia diz, bem-aventurado, né? Vós que sois caluniados, difamados e perseguidos Por causa em meu de nome. mim. E a Bíblia também diz que quem endureceu o coração de Faraó foi o próprio Deus. O próprio Deus. Fez de propósito para um propósito. Exatamente. Mas ali tem que entrar o quê? A maturidade espiritual. Uhum. Olhar e pensar como Cristo para agir de forma flexível. É. Não, o corpo não pode prevalecer. Uhum. Porque senão estragamos tudo. Estragamos tudo. E não cumprimos o propósito. Estragamos tudo, podemos reprovar num teste e vamos mostrar que não carregamos a mesma semelhança, porque a semelhança que Deus nos deu não é a semelhança de demonstrar poder, é de demonstrar amor. A maior demonstração do poder de Deus não é o poder dele, é o amor dele. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o teu filho. Unigênito. Demonstrar o amor. É verdade. Então, vão te magoar e eu tenho dito, se prepare porque não vão te magoar muito. Sim. Ainda vão te ferir muito. Ainda vão se levantar muito. E se você não estiver pronto para perdoar e entender que nós não perdoamos porque a pessoa merece, nós perdoamos porque isso faz parte da nossa natureza em Cristo. Sim. Fomos perdoados para perdoar os outros. É verdade. E muitas vezes, apóstolo, quando estou assim numa situação difícil, e aprendi isso até vendo um filme e faço isso no meu dia a dia, o que Jesus faria? Eu me pergunto, numa determinada situação em que eu estou a viver, de tão difícil que ela... Não importa. Eu me pergunto, nesta situação em que eu estou a viver, estou a passar, o que Jesus faria? Aí, se eu olhar com os olhos de Jesus, a resposta é certa, o que Jesus faria. Jesus amava, Jesus perdoava, Jesus abraçava, Jesus multiplicava, Sim. partilhava. E aí eu acho a resposta. Porque às vezes nós nos vemos encurralados. E também tem essa, que todo servo de Deus tem que fazer o quê? Acho que seria uma regra, fortificar mais o espírito e mortificar a carne. Jejum e oração não pode ficar de fora. Porque tem pessoas que nós nos intitulamos, somos servos de Deus, mas temos restrições no jejuar de matar a carne. E quem que fala mais alto? Aí vai, diaconisa, esse é um ponto muito importante. Em Lucas 10, Lucas 19, Jesus falando a respeito do jejum. Sim. Há um episódio, quando ele desce do monte e encontra um homem que tinha um filho que ora caía no fogo, ora caía na água. Ele disse, os teus discípulos já tentaram expulsar, mas não conseguiram. Não conseguiram. Jesus disse algo, até quando estarei convosco e vocês me entenderão, geração incrédula. Yes. Essa casta de demônio não sai senão com jejum e oração. Algumas pessoas interpretam que a casta aí era diretamente ao demônio. Mas quando vamos no texto a seguir, vai dizer que Jesus tratava-se sobre a incredulidade dos discípulos. Amém. Porque a prática do jejum não fortifica apenas o espírito do homem, mas tem o poder de reduzir o nível da incredulidade. Uau. O que Jesus estava a dizer, jejua para reduzir o teu nível de incredulidade. Então, não é o demônio que é muito forte, é o teu espírito que não está muito fraco. Eu tenho dito algumas vezes, gente que leva muito tempo para combater altares é gente que não se preparou para fortificar o seu altar. Quem luta muito contra altares é porque não teve tempo de fortificar o seu altar.
Porque quando o teu altar não tem fogo, você não pode mandar fogo. Daí nós temos pessoas nas nossas igrejas que passam 20 anos a mandar fogo, 20 anos a quebrar altar, e o altar que está quebrado é o dele. Uou. Altar quebrado não pode quebrar um altar. Então, primeiro eu preciso de entender que o primeiro altar que deve ser focado é o meu. Elias organizou o altar do jeito dele para fazer o seu altar. Então, a prática do jejum é uma prática muito espiritual que começou a se perder no meio das nossas igrejas. Há dias estivemos num jejum de 3 dias direto e o filho chegou e disse: o pai não está jejuando muito. Mas hoje em dia também já não se jejua muito. O pastor já não jejua muito, os pastores. Eu disse: Jesus jejuou. Os discípulos jejuaram. Os apóstolos jejuaram. Paulo, quando se converteu, ficou 3 dias de jejum. Quando o povo moabita e amonita iam contra a cidade de Judá, o rei, ao invés de mandar preparar armas, mandou preparar jejum. Porque o rei Josafá entendeu que lutas físicas também podem ser enfrentadas com armamentos espirituais. Quando eles foram para a batalha, eles não usaram armamentos físicos, mandaram os levitas cantar. É verdade. E eles foram num jejum, onde estavam as crianças. A Bíblia diz que até as crianças do colo foram no jejum. Daí nós temos pais que estão a vencer lutas familiares porque dão muito romance nos filhos que já têm idade de jejuar. É verdade. É verdade. E eu tenho dito, ao invés de você orar muito pelo teu filho, lhe ensina a clamar Jesus. Porque na tua ausência, o teu filho vai aprender a se defender. Oh, Deus, obrigado, Espírito Santo. Então, o primeiro altar é nosso. Não é bíblico, não é uma doutrina, mas acredito, minha opinião, nenhum crente poderia passar uma semana sem jejuar. Obrigado, Espírito Santo. Nenhum crente. Essa carne é traiçoeira. É verdade. Todos os dias, todas as semanas, nós precisamos tirar um tempo, ficar no nosso lugar secreto. Porque você nunca vai se tornar forte no público sem ser forte no secreto. Nunca. Nunca, diaconisa. Meu Deus. Palavra muito forte, muito profunda. Altar quebrado não quebra nenhum altar. Perceba algo. Perceba. Perceba algo. Altar quebrado não quebra nenhum altar. Como é que está o teu altar? Como é que está a tua vida de oração e jejum? Como é que está a tua consagração? O teu tempo de qualidade? E o apóstolo disse muito bem. Palavras muito sábias. Altar quebrado não quebra nenhum altar. E um ponto que o apóstolo disse aqui, que eu já costumo falar, é nós instruirmos os nossos filhos. Formatarmos os nossos filhos. Os feiticeiros começam a formatar os filhos dele a partir da barriga. Sim, muito São certo. agressivos, Sim. apóstolo. Começam a ensinar técnicas antes de nascer. Há filhos de feiticeiro que têm 9 anos, mas já são reis e rainhas do mundo espiritual. É verdade. Yeah. Começam desde bebê. Por que você, servo de Deus cristão, não instrui os teus filhos, não formata, não blinda os teus filhos? Eu disse, vou repetir, não me canso de falar isso, porque o apóstolo tocou num assunto muito forte. Tem situações que eu estou a orar. As minhas filhas é que estão a receber a resposta. Yes. Mamãe, sonhei isso. Mamãe, sonhei aquilo. Você já sabe que o sonho dela é uma resposta Sim. daquilo que você está a jejuar. Porque estão conectados, estão todos numa bolha. Consagrar os filhos. Ai, não tem idade de orar. Não tem idade de orar como se o feiticeiro está estudando com ele na escola, tem a mesma idade de matar feitiçado. Como assim o teu filho não tem idade de orar? Crianças de 9 anos estão aí na escola, estão a oferecer rebuçado. Estão a oferecer borracha enfeitiçada, lápis. Ah, porque toma esse punho. Afinal, o punho é vassoura. Afinal, o punho é barco. As crianças estão a acordar cansadas porque voaram. Voaram o quê? Mamãe, sonhei que estava a voar. O que se passa? E você lá, tuas crianças não podem porque não têm idade para orar. Vamos começar a formatar os nossos filhos em nome de Jesus.
Vamos Yes. começar a declarar palavras proféticas no nosso filho. E começar a perguntar a Deus quem são os nossos filhos. Deus responde. Nos descrever quem é a Maria, quem é o João, quem é o Afonso. Senhor, nasceu para quê? Quem é ele? Porque os filhos são que? Heranças do Pai. Heranças do Pai. Ele nos conhece antes do ventre da nossa mãe. Então, por que não? Vamos parar de frescura. Mas uma coisa que a Regi, que é Deus, me faz voltar atrás. Ele diz assim, pergunta no apóstolo, o que ele aprendeu no momento do abandono? Uau. Uau. E no momento do abandono de Diaconisa, eu tive que entender algo. Se você não está preparado e pronto para dar certo só com Deus, você não vai dar certo com os homens. Ninguém. Se Deus não te é suficiente, nenhum homem será. Nenhum homem será. E eu percebi que eu não precisava de mais pessoas. Eu precisava de mais de Deus. Exatamente. Quanto mais de Deus eu tenho, quanto mais de Deus eu carrego, mais os de Deus facilmente me localizam. Yes. Obrigada, Espírito Santo. E eu comecei a tirar o foco das pessoas, comecei primeiro a entender quem me chamou foi Deus. Segundo, as pessoas não me devem nada. Terceiro, se está a me faltar apoio, está a me faltar algum entendimento. Ai, meu Deus. Porque Deus não pode me chamar e me abandonar na rua. Quando Deus chamou Abraão, Deus lhe conectou com pessoas que lhe abençoaram. Sempre que Deus chama um homem, existem outros homens que já foram chamados por causa do teu chamado. E quando o chamado não sabe isso, ele vive de migalhas, pedir muita ajuda. A equipa que está aqui a trabalhar, quando Deus colocou essa visão à diaconisa, já existia um grupo que Deus também preparou para estarem contigo aqui. Significa que antes de Deus te dar o pó de fé, Deus já tinha preparado as pessoas. É verdade. Deus não te chama para criar as condições. Oh, Deus primeiro cria as condições, E depois é que te chama. Oh, glória, é verdade. Eu tive que aprender isso na primeira pessoa e entender. As pessoas têm a liberdade de fazer o que elas quiserem. Ninguém é obrigado a estar comigo nos momentos mais tristes da minha vida. Ninguém tem essa obrigação. Isso é profundo isso. Ninguém estava lá quando eu precisava, ninguém estava lá quando eu estava sozinho. Ninguém tem a obrigação de estar lá. Porque se Deus não ser suficiente para mim, ninguém será. Ninguém será. Ninguém. Eu gosto da história daquela mulher adúltera que foi apanhada no próprio ato adulterando, João capítulo 8. A Bíblia diz que as pessoas que lhe trouxeram para o acusar, depois saíram um por um e ficou só Jesus e a mulher. A mulher estava mais completa, só ela e Jesus, do que na companhia da multidão. Às vezes, nós estamos mais sozinhos quando temos muita gente à nossa volta. É verdade. Muita gente à nossa volta sem Jesus, você está sozinho. Meu Deus. Eu aprendi isso. E chegou uma altura que eu falei com alguns crentes da igreja, eu disse, eu tomei a decisão de nunca mais pedir ajuda nos homens. Se Deus me chamou, Ele vai se responsabilizar. Se o que Ele me mandou fazer não dar certo, Deus é quem falhou. Eu não. Deus não pode me chamar e me abandonar. Se não der certo, a igreja é dele. Se o ministério está fracassado e eu estou a andar na palavra, já não tenho vergonha. Pai, a obra é tua, se responsabiliza. Eu estava bem na minha casa, não te chamei, o Senhor é que me chamou. Há uma frase muito forte que eu levo até agora do David Oyedepo. Ele disse, o ser humano foi criado de uma forma, diaconisa, você não pode olhar, um olho olhar no céu, outro olho olhar na terra. Verdade. Os teus olhos foram programados só para olhar de um lado. Se você decidir olhar para o céu, não estás a olhar na terra. Yes. Quer dizer que Deus não nos criou para depender de duas fontes. E eu tive que aprender isso naquele momento de abandono. Primeiro,
Homem nenhum me chamou. Ninguém é obrigado a me dar nada. Se Deus permitiu que eles me virassem as costas, é porque naquela fase não eram as pessoas que eu precisava. Amém. Não. Amém. E eu aprendi a depender mais de Deus, a depender mais da graça. E quando me foquei mais em Deus, as coisas começaram a se encaixar. É isso aí. E eu aprendi até hoje. A descansar. Eu perdi esse medo. Não, você não te vê ninguém. Deus está lá. Sim. Sim. Se ninguém te ajudar, Deus está lá. E tem graça, diaconisa, aqui para cada estação da tua vida, Deus sempre vai te conectar a alguém. É verdade. O nosso maior problema é não entender que para cada estação existe uma pessoa. E às vezes nós queremos arrastar a pessoa da estação passada na outra estação e ela se torna problema. Exatamente. Porque não era para ser levada. Exatamente. E eu falei sobre isso algumas semanas atrás, do papel do andaime. O andaime é só para obra. Tem coisas determinadas para determinados, como diz, estações, épocas, lugares, muito profundo. Como é que vai pegar no andaime e vai meter na sala principal como decoração? Não. Não tem como. E o profeta falou, o profeta que também é profeta. Sim, à vontade. O apóstolo falou algo muito profundo, que está em Jeremias 17. Ele disse, não fui eu. Jeremias disse a Deus, não fui eu que me escolhi. Então, que se assombrem eles, não se assombrem a mim. Aterroriza-os a eles, não a mim. Sim. Então, Senhor, se você me deu o propósito, endireita, encaixa, ajeita. E Deus fez-me perguntar, voltar um bocadinho na entrevista, por quê? Porque era exatamente o que ele queria, como o apóstolo falasse aqui. Ele disse, eu queria muito que ele dependesse de mim. Eu queria que ele olhasse somente para mim. Deus não nos fez para sermos independentes dele. De Deus e a terra, a sua plenitude, tudo que há nela. Tudo é dele. As pessoas na qual nós pensamos, olhamos, imaginamos que vão nos ajudar, pertencem a ele. Porque muitas vezes ele mesmo é que limita para não nos ajudar. Exatamente. Assim mesmo. Já passei por isso. Ele disse, olha, faça o que eu te mandei. E se você não fazer, eu não vou autorizar com que ninguém te ajude. João capítulo 9. Olharam para um homem que nasceu cego de nascença. Os discípulos disseram, Jesus, quem pecou? Quem pecou? Sim. Ele ou seus pais? Sim. Jesus disse, nem ele, nem os pais dele. Sim. Foi assim Sim. que Deus permitiu para que nele se manifeste a glória. A glória. Amém. Existem ajudas que o próprio Deus é quem trava, patrocínios que Deus é quem não permite, para não acontecer o que Abraão evitou. Ai, Quando Abraão saiu da batalha entregando as coisas para os reis, um dos reis disse, me dá os homens. Sim. E eu vou te ajudar com isso, com aquilo e com isto. Abraão disse, não quero nada do que é seu, para que um dia não digas, Abraão se tornou o que se tornou por causa de mim. Às vezes o que Deus faz, Deus é tão ciumento, como diz a palavra, que o Espírito Santo ele é ciumento e ele não reparte a sua glória com ninguém. O que é que Deus está fazendo algumas vezes, diaconisa? Ele sabe que se você conseguir chegar aonde ele programou, para você chegar, cumprir o teu chamado, com muita ajuda humana, sem depender dele, a glória do que está acontecendo contigo será dos homens. Dos homens, é verdade. Daí tem pessoas que você saberia que seria uma ajuda para mim nesse momento, iam alavancar a minha vida. Sim. Mas Deus diz, não. Se elas vierem, você vai pensar que Ele é a tua elevação. O salmista disse, a nossa elevação não vem do sul, não vem do norte. Ela vem do Senhor. Amém. Então Deus permite que algumas ajudas sejam privadas de propósito para que a glória dele não seja dividida com quem te ajudou. É verdade. Porque depois chega uma altura que depois de te ajudarem muito, a pessoa que te ajudou pensa que é digna do que te aconteceu. Ela é proprietária do que está acontecendo contigo. Eu sou autor do que está a acontecer. É isso aí.
Olha, então tá aí, graças a Eu, mim. eu que estive lá. Se eu não colocasse as minhas mãos, então Deus permite que todos tirem a mão. Yes. Foi nessa fase que eu entendi. Deus está a permitir que todos tirem a mão. Porque Ele não quer. Eu falo sempre para meu filho, Deus não me permitiu, antes de começar o ministério, aproveitando para não me esquecer, Deus me deu uma visão e na visão me disse, eu não quero que você faça amizade com certas pessoas no ministério. Porque um Deus que te chamou e não te proibiu nada, não é o Deus da Bíblia. É verdade. Uma das primeiras coisas que mais acontece com todo chamado é proibição. Todo chamado, Deus lhe diz o que ele não pode fazer. É verdade. Deus me disse, não quero que fiques amigo desse, não anda com aquele, não entra aqui. E alguns não entendem. Mas por que o apóstolo não vai lá, não entra ali? Não. Às vezes até não come ali, não pode assim. O chamado não tem vida própria. É verdade. Se eu quiser ter a minha vida, eu tenho que voltar a ser ímpio. É verdade. Chamado não tem vida própria. Deus me proibiu. Disse, não faça isso. Não se coloque aí. Só mais tarde que eu entendi por que Deus me proibiu de certas amizades. Eu disse, para onde eu quero te levar? Já tem muita gente que chegou aonde chegou e eles glorificam as suas conexões. Uau. Não há glória para mim quando você chega para algum lugar com links demais. Deus diz, eu quero te levantar como uma prova de que é possível chegar aonde eles chegaram com o link e você chegar só comigo. Porque as pessoas começaram a desacreditar que Deus também leva no palácio. Meu Deus, é verdade. Não, temos que fazer link, temos que fazer conexões, tem que ter network, temos que ser amigo do fulano para chegar mais rápido. Deus disse, não existe nada mais rápido do que andar comigo. Quando eu percebi isso, eu disse, ok. E daí nós estamos a nos tornar mais servos dos homens que nos ajudaram do que servos de Deus que nos chamou. Yes. Estamos a depender muito dos homens. É verdade. E eu uma vez disse, pai, mas será que eu não tenho graça? Mas será que eu não tenho... Será que não estão a me ver também? Yeah. Mas não me chamaste? Eu só ouço os outros a começarem a dizer, olha, de repente eu orei, Deus enviou alguém. De repente eu orei, jejuei. Nunca chega. E eu disse, mas pai, mas isso só acontece com os outros, comigo vai acontecer quando? Ele falou comigo, filho, cada história é uma história, cada chamado é um chamado, cada ministério é um ministério. Deus nos levantou, diaconisa, por mais que o nosso chamado seja igual, a mensagem que Deus quer que a nossa vida transmita para a nossa geração é diferente. Sim, é verdade. Alguns Deus vai colocar mesmo na política para mostrar que eu também coloco gente que anda comigo na política. Yes. Vão influenciar através da política. Outros vão influenciar só mesmo através da palavra. Yes. E foi nessa fase que Deus começou a falar comigo. Daí disse, olha para os ministérios, você está a observar. Tem muito homem. Tem mais mão de homem do que as minhas mãos. E as pessoas, quando eu olhei para isso, Deus me deu uma tristeza. Muitos não sabem de onde veio a frase, a oração funciona. Não é uma frase para embelezar culto, para embelezar atividade. Diaconisa, é uma fase em que eu comecei a ouvir história de ministros muito jovens. Rapazes de 20 anos, 25, 30 anos, que estão a dizer, fazer ministério só com Deus não dá certo. Meu Deus. E começaram a ser influenciados por essa onda de imediatismo no ministério. Você conversa com um jovem ministro, está dizendo, não, só orar não dá certo. Você tem que fazer alguns rituais na água. Só pregar a palavra, mesmo só essa palavra que pregam na igreja, não é só palavra. Você tem que ter alguma coisa a mais para o ministério dar certo. Meu Deus. Quando eu comecei a ouvir isso, eu comecei a descobrir que existem muitos ministros jovens nas trevas. Yes. Porque eles perderam a fé de que Deus é suficiente. Deus é suficiente. Os apóstolos caminharam só com a palavra e com o Espírito de Deus e deram certo. Os nossos pais na fé
fizeram cruzadas, enchendo estádios só verdade. com a fé. É verdade. Eu me lembro, o reverendo Manuel Panzo, em memória, cruzadas, milagres aconteciam sem pôr as mãos, só declarando É palavras. verdade. E Deus me disse, filho, eu quero levantar uma geração que se tornem a prova viva para recuperar os que estão a se perder. A prova viva de que ainda é possível dar certo só comigo. Só com a palavra, só com a fé, só com a oração. É possível dar certo. Amém. Daí veio a oração funciona. Uau. E nós declaramos isso todos os dias. Uau. Espírito Santo manda e, como sempre, nós só obedecemos. É um programa que está a impactar a minha vida e que eu sairei daqui com muitas chaves. Você já sabe, ao assistir o Pode Fé, prepara a tua caneta e o teu bloco de nota. Mas agora acrescenta mais a pipoca e a Bíblia, que Deus vai impactar a tua vida. E não escute, não assista o Pode Fé na carne. Assista no espírito, para você entender o que Deus realmente quer falar contigo. O apóstolo falou uma frase muito profunda que disse: não tem como Deus te chamar e não te proibir nada. Isso é muito profundo. Principalmente os profetas. Não tem como Deus te chamar e não te proibir nada. Mas a partir do momento que Deus te proíbe, nós chamamos que é renúncia. Você tem que renunciar. E eu sou prova disso, profeta. Yes. Aí você não pode comer. Assim mesmo. Nesta fase não te autorizei, você tem amigas. Yes. Você olhar para um cartaz, um flyer e dizer assim, eu também queria estar ali. Ele dizer, eles até pensaram em ti, mas eu não autorizei. Yes. Yes. Se Deus te chamou, Ele vai te proibir. E pela tua obediência, você vai renunciar. Yes. Para você começar um propósito e para que esse propósito se cumpra em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. O que é bom dura pouco, bem na reta final, mas eu ainda tenho 2 questões para fazer neste grande servo de Deus que está a impactar a minha vida. Apóstolo, como é que surge o projeto Avivando Casais? Visto que hoje em dia na nossa sociedade não está fácil manter casamento. Não está fácil falar, tratar de casamento. Como é que surgiu este grande projeto? O Avivando Casais foi uma visão que nós recebemos de Deus, penso que em 2022. Deus colocou em nosso coração o Avivando Casais. Vocês ouvem o Avivando Casais e elas imaginam muito só assuntos sobre casamento. Sim. E nós colocamos o Avivando intencionalmente aí. Ok. Seria mais restaurando casais, porque o Avivando vem de avivamento. Sim. E avivamento é o mover do Espírito para renovar a força dos seus filhos. Deus nos deu essa visão porque nós entendemos que o primeiro casal na Bíblia que foi criado por Deus, eles não foram criados primeiramente para fazer filhos. O primeiro casal foi criado por Deus para governar e manifestar a semelhança de Deus na terra. E eu tenho dito, se você está casado para fazer filho, você está casado com propósito errado. Filho não é o maior propósito do teu casamento. Tem gente que vai casar e não vai ter filho. Verdade. E alguns não querem aceitar. Tem gente que vai casar e não vai ter filho porque ele vai se tornar pai de órfãos. Há mulheres que serão mães de órfãos. Não terão. Mas algo que nós entendemos, quando Deus diz, ide para a terra
e multiplicai. Antes disso, Deus disse: domine a terra. O propósito de Deus para Adão e Eva não é fazer filhos. O propósito é: manifesta a minha semelhança em tudo que você fizer na terra. Me representa na terra. Eu quero que as pessoas olhem para ti e consigam ver a mim. Então, o que Deus falou conosco? Eu preciso levantar casais que, mais do que serem unidos para mudar o estado civil, eles devem ser unidos para cumprir um propósito divino. Uau. Na Bíblia Sagrada, casais que andaram com Deus foram chamados para um propósito divino. Eva, o propósito da Eva não era ajudar apenas Adão a controlar o jardim, era ajudar Adão a dominar a terra. Qual é a missão de Adão? Dominar a terra. Eva foi colocada para ajudar Adão a dominar. Quando Deus chama Abrão, Deus fala com Abrão, Deus nunca falou com Sarai. Mas uma mulher que entendeu que fomos unidos para um propósito divino percebe que quando Deus fala com quem já está comigo, Ele também falou comigo. Sim. O que quer dizer que Abrão tinha chamado de Deus e Sarai tinha chamado de Abrão. Oh. Porque o chamado da mulher está envolvido no chamado do seu homem. Meu Deus. Então, daí veio essa visão que Deus disse: eu quero que vocês façam um programa, um projeto, onde vocês vão avivar casais, mas não é só para falar como se amar, não é para falar apenas como gerir o dinheiro da família. Como é que vocês podem mudar o mundo através da vossa união? Sim. O vosso casamento transforma o quê na sociedade? Quem vocês estão a mudar depois do vosso casamento? Quantas vidas estão a ser impactadas por vocês existirem? Não é apenas sobre, não, casamos, propósito do casal não é abrir uma página, os dois estão lá a aparecer, não é isso. Sim. É quem está a ser aproximado de Deus por causa da vossa união. Quem encontrou o seu próprio propósito em Deus por vos conhecer. Quem entendeu que a vida não se limita no quarto depois de vos conhecer. Eu disse: mostra para os casais que eu não estou a uni-los apenas para serem casados. Eu quero manifestar a minha semelhança através deles. Sim. Então daí veio essa visão. Levantar casais para manifestar a glória de Deus. Amém. E daí nós começamos pelos cultos, implementando na igreja. Sei que todo o nosso culto de Avivando Casais nós ensinamos, mas depois liberamos palavras proféticas, oramos pelas pessoas, impactamos casais. Sim. Porque entendemos que não é apenas sobre estarmos casados. Sim. Alguém precisa ser impactado por aquilo que nós Aquilo que carregamos é de verdade, Deus. É verdade. É isso. Nossa união tem que trazer pessoas para Cristo. É verdade. Tem que levantar alguém que está a dizer: já não quero mais. Estou cansada. Sim. Mas quando eu conheci esse casal, comecei a ouvir. Eu vi Deus neles. Verdade. Nós não queremos ser um casal bonito, queremos ser um casal ungido. Amém. Por isso é que eu digo, o casamento do propósito. Tem o casamento como propósito e tem o casamento do propósito. Do propósito. O casamento do propósito, aquele que o pastor e o apóstolo disse, o que inspira, o que traz reflexão, o que é modelo de Cristo, não modelo de internet, não modelo de foto. Hoje saíram para ir jantar em um brinde, foto bonita, Sim. mãos dadas, mas em casa é soco. Exatamente. Aqueles que fazem como Salmo 127, se o Senhor não for o construtor, aonde colocam o Senhor como construtor da casa. Sim. E faz-me lembrar o livro que eu lancei, Como Casar Bem aos Olhos de Deus. E na altura, quando Deus mandou-me escrever esse livro, eu dizia: não, Deus, casar bem aos olhos de Deus é casar com um homem, servo de Deus, tudo bem. Ele disse: nem sempre, errado. Porque eu conheço muitos
Que à frente fazem uma coisa e atrás é outra. Sim. Casar bem aos meus olhos é a essência. É você ver as coisas como eu vejo. Yes. É ter referência. Yes. É amar, é perdoar. Yes. É começar ou recomeçar. Como casar bem aos olhos de Deus. Yes. Então é um projeto impactante. Wow. E chamou muita atenção porque não é só sobre coisas parciais, mas coisas muito profundas, onde Deus é o centro de tudo. Yes. Estamos bem na reta final e este é um daqueles programas que eu não quero terminar. E já vos garanto que o apóstolo vai voltar para nós falarmos de temas específicos. Mas antes de terminar o programa, apóstolo, hoje há muitas separações nos casamentos. Eu tenho aqui 2 motivos, se não 3. Será que é por falta de caráter? Será que é porque os altares geracionais estão a falar mais alto? O que é que será? As duas razões apresentadas fazem muito sentido. Muitos casamentos terminam por falta de caráter, porque há muita gente que aprendeu a cozinhar, mas não aprendeu a se relacionar. Há muita gente que aprendeu a fazer dinheiro, mas não aprendeu a fazer família. Esse é o maior problema. E nós estamos em uma sociedade onde mulheres são treinadas a cuidar do homem, mas homens só são treinados a fazer dinheiro. E quando homens casam, existem muitos homens despreparados para o casamento. Porque eles aprenderam a trabalhar, não aprenderam a se relacionar e a cuidar. O outro motivo também, que não seria o menor, a questão dos altares espirituais. Infelizmente, em nossa sociedade, existem muitas famílias debaixo de altares espirituais. Separações que já não são normais. Diaconisa, eu atendo na primeira pessoa várias pessoas que dizem: eu não entendo por que separei. Homens que mulheres estão a dizer: o camarada saiu de casa sem dar explicação, ninguém sabe por que saiu. Porque existem famílias que eu acompanho onde homens podem ser bem-sucedidos financeiramente, mas não podem dar certo na vida amorosa, porque a área da família que foi sacrificada. Sim. Então existem altares. Lembra de Gideão? Sim. Quando Deus lhe chamou para ir libertar o povo dos medianitas, ele um dia foi despertado por Deus à madrugada, de noite, para entrar na casa do pai e destruir o altar da casa do pai dele. Mas algo que chamou a atenção é que quando ele destruiu o altar da casa do pai, os moradores vieram. O pai não se levantou, quem se levantou foram os moradores. Disseram: quem destruiu o altar na casa do pai de Gideão? Como é que o altar que eu destruí na casa do meu pai está a incomodar os moradores da cidade? Sim. O que quer dizer que aquele altar não era apenas um altar familiar, era um altar da comunidade, que alimentava o comportamento, o estado espiritual daquela sociedade. Então, Gideão, quando destruiu o altar da casa do pai, só estava na casa do pai, mas aquele altar representava a cidade toda. E não entendiam por que muita coisa não dava certo na cidade, porque tinha um altar que tinha que ser destruído. A que horas Gideão destruiu o altar? À noite. E a que horas os homens também se levantaram para ir consultar o altar? De noite. E Gideão entendeu: existem coisas que eu nunca vou quebrar na vida se eu primeiro não fazer cair o altar do pai. Gideão preferiu ter problema com o pai dele do que ter problema com Deus. E os homens da cidade disseram: o homem que destruiu o altar, tragam para fora, vamos lhe matar. Essa é a razão de muita gente que não entende porque que depois que começou a orar pela libertação da sua família, as lutas pioraram. Porque quem destrói o altar da família se torna alvo da família. As lutas aumentam, os problemas pioram, ataques... Oh, Diaconisa, algo que eu não posso esquecer.
Toda a área que Deus te levantou para você ser uma solução é a área que você mais vai ter problema. Se Deus te escolheu para quebrar o altar da vida emocional, é no lar que você vai ser mais atacado. Se Deus te escolheu para curar os doentes, você vai ser muito atacado na saúde. Se Deus te escolheu para libertar gente através do conhecimento, você vai ser muito atacado na área da tua formação. Toda a área que Deus levanta para ser uma solução é a área que você mais vai ter problema. O que quer dizer que os problemas que você mais enfrenta revela a graça que você recebeu para resolver. Meu Deus. Teus problemas revelam a tua graça. Teus problemas. Isso é muito profundo. Mas, de algumas sem esquecer, eu sei, nosso tempo já se foi, sem esquecer, Ei. muitos relacionamentos terminam hoje, há muita separação, porque a nossa geração, a geração atual é uma geração, eu tenho dado exemplo, permita-me usar aqui a ilustração. Sim. Lembra, diaconisa, há muitos anos atrás, as fraldas que os nossos pais usavam eram de pano. Sim. E hoje, as fraldas que se mais usa são fraldas descartáveis. Há muita separação em casamentos porque a geração de hoje é uma geração fralda descartável. Qual é a diferença? A geração fralda de pano, quando se usa, mesmo quando se suja, a mãe pode lavar e voltar a usar. E tem algo muito bom na fralda de pano. A mesma fralda que o teu pai usou para o primeiro filho, pode usar no segundo até o terceiro filho, se guardar bem. Uau. A geração fralda descartável, elas não suportam consertar as coisas. Yes. A geração descartável, um mínimo erro, tem que sair de casa. Homem se comportou mal uma semana, não é de Deus. Se o homem não está na minha visão, tem que lhe abandonar. Teve um deslize, tem que ir embora. As pessoas se esquecem que Deus não nos chamou para descartar só porque deu errado. Precisamos entender que o que estraga pode se consertar. Amém. Por isso, nossas amizades, nossos relacionamentos, nossos casamentos estão a durar muito pouco tempo. Yes. Porque nós decidimos tratar nossos casamentos como fralda descartável. Porque a pessoa errou, porque a pessoa falhou, eu preciso deitar, já não tem utilidade. Imagine se Deus fizesse conosco a mesma coisa. O casamento, São Paulo vai dizer que o casamento é para ser o reflexo da relação de Cristo com a igreja. A igreja falha todos os dias, mas Cristo nunca desiste de nós. Verdade. Ela acredita, amanhã minha filha Edna vai mudar. Yes. Se errou, posso lhe perdoar. Ela não está comigo porque ela merece. Eu decidi amá-la. Amém. Era suposto nosso casamento ser o reflexo da relação entre Cristo e a igreja. Se todos os dias Deus me perdoa, quem sou eu para não perdoar minha parceira porque falhou? Então, meu casamento não é uma fralda descartável. Que o mínimo erro, o mínimo problema, essa geração diz, vou na casa da mãe, vou embora, não quero mais saber. Não. Deus quer levantar gerações que entenderam que o fruto do Espírito é longanimidade, bondade, perseverança, domínio próprio. Até você compreender, assim como falei da minha mãe no início, minha mãe teve que aguentar as pancadas, foi batida várias vezes, até o dia que ela começou a dizer, Deus, ou muda o meu marido, ou muda o meu marido. Do nada, meu pai saiu do trabalho, do nada, chegou em casa e disse, quero ir para a igreja. Até hoje, líder dos papais. Ano passado, diácono, ano passado casaram com 70 anos. Jesus, glória a Deus. Está na igreja, crente até hoje. Ele disse, eu não posso ser o líder da minha família e eu não casei. Eu preciso quebrar isso e abrir para todo mundo na família. Oh, Deus. Meu pai casou. Meu pai se converteu. Meu pai é líder na igreja.
Por causa da oração e da paciência de uma mulher que entendeu, Amém. Deus pode mudar o que eu não posso mudar. Deus tem esse poder. Deus tem esse poder e muito mais, muito forte. O meu casamento, eu, Serva Edna, não é fralda descartável. Porque se fosse fralda descartável, eu já não estaria casada. Mas o meu casamento não é fralda descartável. Começa a decretar na vida do teu marido. Apóstolo, tua mãe decretou. Decretou. Acordava todas as madrugadas a andar em casa. Yes. Senhor, ou muda o meu marido, ou muda o meu marido. E com essa história e outras, já comecei a aprender que nem tudo que está a correr mal é para você mandar a mulher embora. Nem tudo. Tem casamentos que me provaram o contrário na igreja. Tinham tudo para dar errado, deu certo. Meu Deus. Deus me confundiu e disse, filho, as coisas não são como você pensa. Não é porque deu certo com um que vai dar certo com o outro. Eu mudo corações. É verdade. O Espírito Santo manda e, como sempre, nós obedecemos. Apóstolo, qual é o conselho que deixaria se estivesse com um jovem de 20 anos? O primeiro conselho seria: coloque sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Sempre. Você não tem como colocar Deus em primeiro lugar e Deus te deixar em último lugar. O lugar que você coloca Deus na vida determina o lugar que Deus te coloca na vida. Segundo, se você ainda não conquistou tudo o que você sonha, você não é obrigado a ter muitos amigos. Não tenha ânsia de ter muitos amigos. A Bíblia diz que muitos amigos levam à destruição. No início da tua vida, você não é obrigado a ter muitos amigos, você é obrigado a ter muitos mentores. Terceiro, se ainda não chegaste aonde deve chegar, você não precisa estar muito disponível para as pessoas. Quarto, o teu quarto de oração determina os próximos lugares que você vai pisar na vida. Não despreze a tua vida de oração. Nunca, nunca. Decida sempre andar na santidade. Você não perde nada guardando a sua pureza. Sim. Não perde nada. Uau. E para a conclusão, não lute para descobrir qual é o seu propósito. Lute para conhecer o Criador da tua vida. Ninguém melhor do que o fabricante do produto para te explicar qual é o propósito do produto. Não é trabalho do produto descobrir o seu propósito. Perguntem quem te fabricou. Clame a mim. Deus te criou para um propósito e melhor do que ele não existe para lhe explicar qual é o seu propósito. Eu descobri o meu propósito. E tem uma coisa, Diaconisa, eu sou daquelas pessoas que começou a orar, eu via meus amigos a serem profetizados e eu nunca recebi a profecia. Uau. Eu entrei em igrejas onde eu me sentia mal, porque eu notava para as pessoas que eram valorizadas e eu era visto como invisível diante de servos de Deus, porque eu não tinha condições financeiras e eu era ignorado. Encontra um irmão do teu lado que tem boas condições, passam a ti, cumprimentam a ele. Até o dia que eu disse, chega, eu preciso me tornar algo em Deus. Uau. E Deus me disse, você está proibido de entrar nessa igreja, não vai mais lá. Da próxima vez que você entrar, você vai entrar como uma voz profética. Eu parei de ir para lá, cheguei em casa, chamei os meus amigos e disse, a partir de hoje, quem quiser ir vai,
eu decidi crescer em Deus. Pela primeira vez, Deus falou comigo, eu quero que você fique durante 1 ano e meio só a jejuar. Meus amigos já estavam a namorar, uns estavam preocupados em casar, outros estavam preocupados em viajar. Deus disse, a estação do teu amigo não determina a tua estação. E eu fiquei 1 ano e meio, diaconisa. Disse, eu preciso trabalhar meu propósito, não importa o que eles estão a viver. 1 ano e meio fechado, o corpo desapareceu. Fiquei doente durante 2 semanas a vomitar. Levavam comida para o quarto, eu pegava a comida e entregava para os meus amigos comerem. Deus disse, você não vai sair disso. O corpo desapareceu. Naquele ano que eu comecei a fazer jejum de 1 ano, é o ano que Deus começou a me aparecer, me explicar quem eu sou, o que eu nasci para ser. O ano que eu comecei a ter encontros com Jesus. Quando Jesus me aparece, eu comecei a ter visitações angelicais. Depois daí a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu conheci a pastora, a profetisa Daniela. Amém. E um dia eu volto para contar como é que nós nos conhecemos. Não, volta sim. Sim. Porque vai ter um programa mesmo de casar. É uma honra. Sim. Apóstolo, está a ser uma honra ter aqui. É sempre uma honra ter a pastora Daniela aqui. Uau. E é impactante. Uau. Então, ter os dois aqui será uma bênção, não só para o Pó de Fé, Yes. mas como para todos os nossos telespectadores que nos assistem de vários pontos do mundo. Sim, sim. Vai ser impactante, é sobre isso. Porque o Pó de Fé também é ensino, é Yes. libertação, é muita coisa que acontece aqui dentro. Yes. E antes que dissesse até que viria com a pastora, Deus já disse, ele vai voltar. E um dos temas que Deus mandou é para falar sobre as influências que tem nos bairros onde nascemos e crescemos. Ele disse, ele vai falar, ele vai voltar para falar sobre isso, influência, porque tem pessoas que vivem em determinadas situações, em determinados bairros, que a vida não anda. Tudo parou, está estagnado. Ninguém cresce. Todas são prostitutas, todos são bêbados. Ninguém cresce. Então, a minha regica, Deus disse que o profeta, o apóstolo, tem a autoridade para Yes. desmistificar isso, Yes. mas de uma forma muito profunda, não parcial. Yes. Porque existem códigos que o apóstolo sabe. Yes. Então ele autoriza, Deus autoriza que o apóstolo, consoante a sua agenda, volte Yes. para falar sobre temas específicos, e um deles é essa influência Yes. que existe em certos bairros. E depois, sim, será um grande prazer voltar a receber aqui a pastora Daniela Mussumba. É muito carinhosa. Yes. A pastora Daniela é muito carinhosa. É. Tem uma rica mulher. Sabe, olhando para a pastora Daniela Mussumba, nós vamos em Gênesis dizer assim, que Deus escolheu a Eva como ajudadora idônea. Então eu vejo a sua esposa Yes. como a verdadeira ajudadora idônea. É. Porque até para escolher mulher não pode ser qualquer uma. Yes. Hoje estão a escolher homens, prestem atenção. Yes. Não é a peruca, Yeah. não é a Xuxa, não é a vantagem lá atrás. Sim. Tem que ser idônea, uma mulher sábia, Yes. uma mulher que está com o marido, que percebe como é que as coisas funcionam, que estão na mesma frequência, Yes. estão alinhados ao propósito. Então, falar da pastora Daniela Mussumba é você falar de uma mulher de provérbios e uma ajudadora, como está escrito na palavra. Então é isso que Deus quer que nós, mulheres, sejamos no nosso casamento. Não só pela beleza, mas pela idoneidade. Estamos aí no nosso casamento e por não tratar o nosso casamento como fraldas descartáveis, mas sim como aquelas fraldas do antigamente. Aquelas fraldas que lavava-se, engomava-se e arrumava. E podíamos usar várias vezes, perceba algo. O meu casamento não é descartável. O meu casamento não é uma fralda descartável. Invista o secreto. Se conecta com Deus. Clame a mim e responder-te-ei. Yes. Anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. E aprenda a decretar no teu casamento. A mãe do apóstolo decretou: Deus ou muda, o meu marido muda. Sem condições, sem escolha.
e Deus mudou o marido dela. Então, para Deus, nada é impossível. Jeremias 22, o que para mim é impossível? Nada. Agora sim, profeta, localização da sua igreja e as redes sociais. A nossa igreja está localizada no bairro Popular. Nesse exato momento que falamos, estamos na Rua da Madame, ou também pode servir a Rua da Madre Silva, se colocar no GPS vai chegar. E nós estamos lá, todas as terças é o nosso culto de casais, onde ensinamos para casais e oramos também pela vida sentimental. Às sextas-feiras, que tem sido para nós um culto de intensa oração. O nosso culto começa das 17 às 20 só oração. E nós temos experimentado dias de muito mover, de avivamento, e tem sido dias de muita oração. É um culto mesmo para quem gosta de orar. Uau. E aos domingos nós temos agora 3 cultos, às 6, às 7 e às 9. E você é bem-vindo para fazer parte da nossa família. Nós somos o Ministério Internacional da Liberdade, ou então, como é conhecido, Igreja 1000, uma bênção para as nações, a casa onde a oração funciona. Amém, amém, amém. Assim, então, foi mais uma entrevista magnífica, onde o Espírito Santo mandou e nós obedecemos com o apóstolo João Mussumba, um homem cheio de experiência espiritual e que impactou a minha vida com seu testemunho e sei que também vai impactar a sua vida. O Espírito Santo mandou e nós obedecemos. Bem rapidinho, vamos passar para os nossos patrocinadores, aqueles que fazem acontecer aqui neste programa. Comissão Emergida para Cristo, beijinho no seu coração a partir do Reino Unido. Biju Online, hoje não estou com a Biju Online, mas é uma bijuteria com 18 quilates de ouro. Eles estão em Portugal e fazem envio a toda a Europa. Pixeltech. A Pixeltech é responsável por essas imagens de qualidade. Toques Beleza com Fé, o salão que cuida da escolhida Edna. Bolos da Cleosof, dotes e carinhos da Sol, delícias da Mackenzie e Coodes Flavors. Esses nomes são dos nossos parceiros que fornecem os lanchinhos bem gostosos, não só para nós a produção, mas também para os nossos convidados. Eu não podia deixar de fora o Conto de Fada. Conto de Fada, melhor florista da cidade de Luanda. Apóstolo, aqui homem também recebe flores. Uau! Conto de Fada, melhor florista da cidade de Luanda. Os Uau. arranjos são perfumados, Uau! são autênticos e é uma parceira excelente. Carla, beijinho no teu coração. Uau! Pastora vai amar, pastora gosta Vai muito de sim, flores. Uau! Exatamente. São bem perfumadas, então beijinhos. O nosso muito obrigado a todos vocês. Subscrevam a nossa página, Conto de Fada. curtam a nossa página, colocam likes, não assistam só os vídeos sem subscrever. Ajudam o nosso canal a crescer e sejam um parceiro, um patrocinador, um semeador deste ministério que está a impactar vidas. O Espírito Santo mandou. E mais uma vez nós obedecemos e vamos assim fechar com a oração do apóstolo João Mussumba. Até o próximo programa. Uau! Senhor, nós te louvamos, te rendemos graças mais uma vez. Obrigado por tudo que estás a fazer, por tudo que já fizeste e por tudo que ainda has de fazer. Conseguimos sentir a sua presença nesse lugar e sabemos que estás aqui. Queremos, Deus, louvar e agradecer por tudo, pelas vidas que serão tocadas ainda. Obrigado por esse dia maravilhoso em sua presença, na companhia também da tua serva. Pai, muito obrigado. Devolvemos a ti toda a honra e glória sobre tudo que virá como fruto desta conversa. Que a honra e glória seja dada unicamente para ti. E queremos colocar nossas vidas, este programa, esta visão do reino, a tua serva diaconisa Edna, Pai, colocamos ela em tuas mãos. E nós oramos para que o teu Santo Espírito continue operando através da tua filha. Pai, no nome de Jesus, nós oramos dentro da visão que o Senhor nos passa agora. Nós estamos a repreender qualquer pessoa que não provém da luz, tentando se aproximar para manipular a luz da tua serva. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré,
Pai, mantém apenas perto os que o Senhor está a enviar e afasta os que não vêm de ti. Nós liberamos uma palavra profética, Pai, que deste programa converter-se-á em um canal televisivo para essa nação. Será um canal para a manifestação da tua glória. Amém. Virão testemunhos de libertação, de pessoas entregando feitiçarias, pessoas entregando tudo que tem a ver com as trevas. Doentes, ao assistirem o programa, serão curados. Pai, eu profetizo do jeito que me mostras. Pai, um estúdio enorme, assim como eu consigo ver no Espírito. O Senhor me mostra, Deus me mostra um espaço enorme. Eu vejo um casal que será usado por Deus para semear um espaço grande para esse programa, onde terão pessoas ao vivo assistirem. Eu vi várias pessoas, mais de 100, mais de 200. E eu vi várias nações a serem concentradas no impacto desse programa. Assim como vi visão, nós liberamos esta palavra profética. Pai, amplia a tenda. Que esta palavra profética seja acelerada. No poderoso nome de Jesus. Nós oramos e cremos que ao seu tempo, assim como diz a sua palavra, quando chegar a hora, eu mesmo, Senhor, farei acontecer. É debaixo desta confiança que nós oramos, na certeza de que tudo já está feito. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uau.